Galera, eu tenho estudado aqui, né, muita coisa sobre história oral, né? Quando a gente fala do cangaço, a gente está falando em história oral puro e simples, né? Pura e simples no caso. E a gente vai estudar aqui como é que um historiador acadêmico olha um evento histórico, né? A primeira coisa que ele tem que ter, né, que ele vai olhar como uma fonte primária e fidedigna, são os documentos, né, que chama-se os arquivos transacionais, né, que tem algum tipo de documento sobre o ocorrido. Vamos dizer assim, um inquérito policial, um atestado de óbito, né, uma investigação, uma perícia forense, alguma coisa feita em cartório, são registros que são fontes primárias de qualquer acontecimento histórico. A gente vê que no cangaço não existe nenhum documento transacional, nenhum registro documental de nada que é relatado como sendo a realidade da época do cangaço. Lampiônico, principalmente, porque antes do cangaço lampiônico existem registros, né? Mas esse não é o caso da gente agora. O segundo arquivo que a gente tem, e no cangaço existe esse arquivo, é o arquivo seletivo, né? Por exemplo, nós temos no cangaço o arquivo, que é o filme do Benjamin Abraão e aquelas fotografias que tem também de vários eventos do cangaço, tem fotografias. Aí a gente tem que perguntar sobre esses arquivos seletivos, né? Qual foi a finalidade, por exemplo, do filme de Benjamin Abraão, né? Nós temos que perguntar se aquele filme foi feito espontaneamente, né? Foi um registro espontâneo ou foi um registro produzido, no caso, né? E a gente vê que no filme de Benjamin Abraão e nas fotografias foi tudo produzido, não tem nada ali que é espontâneo. Então, o historiador sério tem que perguntar qual o motivo que foi feito esse filme, se esse filme foi mexido com ele, foi editado, né? E a gente vê que o filme que aparece como sendo de Benjamin Abraão, na verdade, foi uma edição feita nos anos 50, uma década e meia depois do suposto evento, né? Ou 2 décadas, mais ou menos. Então, a gente vê que esse arquivo, né, seletivo, que são as fotos e os filmes de Benjamin Abraão, são, na realidade, um evento produzido cujo interesse e valor histórico fica comprometido porque foi uma produção, aí a gente tem que entrar em detalhes por que foi produzido, qual foi a intenção de produzir. Nós temos que fazer um estudo muito bem claro sobre a razão desse filme ter sido feito, quem fez, quem editou, por que editou, né? São perguntas que temos que fazer porque o arquivo seletivo, filmes, fotografias, etc., ele já é um valor mais perto de uma fantasia, né? Porque não é um arquivo que nem um arquivo transacional, que é um documento histórico. O filme não é um documento histórico. O filme do Benjamin Abraão pode ter ingredientes históricos ali dentro, mas se a gente for analisar ele com profundidade, a gente vê que sofreu várias edições, foram vários os interesses por trás desse filme. Aí, galera, a gente vai entrar agora na terceira fase do que é a história oral, que é você relembrar dos acontecimentos, né?
Você vê no cangaço lampiônico, a gente tem, né, a memória humana. Nós já falo muito sobre isso no meu livro. E se vocês se interessarem em saber como funciona a memória humana através, na luz do que é o estudo da mente hoje em dia, nos tempos modernos, né, a gente vê que existem lacunas, falhas dentro da memória humana que precisam ser levadas em consideração. Então, galera, mais ou menos é isso que eu queria falar para vocês nessa primeira fase aqui sobre o que é a história oral e por que a história do cangaço lampiônico se baseia apenas na história oral e o amadorismo presente ao fazer entrevistas, né? Porque existem, na hora de você colocar uma história oral como sendo uma fonte interessante, uma fonte que pode trazer alguma luz sobre o ocorrido, você tem que ter enormes cuidados, né, galera? Você tem que ter enormes cuidados ao entrevistar, né, uma testemunha ocular. Você tem que fazer referências a esse testemunho. Você tem que procurar corroborar o testemunho. Eu falo isso no meu livro também. E o link do livro eu vou deixar abaixo, que vai esclarecer muita coisa. Mas eu queria dizer, assim, concluindo, que arquivos transacionais, né, documentos, etc., do cangaço lampiônico, inexistem, né? E é isso. Só aí já é um entrave gigantesco para você chegar e querer colocar algo como sendo verdadeiro. E os filmes, etc. e tal, existem interesses por trás, e aí essas coisas nunca foram levadas em consideração, nem da onde veio o filme, quem guardou o filme, quem editou o filme, isso não é abordado no estudo do cangaço. Esse filme é levado como sendo a verdade absoluta, que aquilo era um bando de lampião, sem levar em consideração que aquilo foi uma coisa produzida. Ok, galera? Obrigado.